igual o pai. Que o filho dele possa, Senhor, seguir os caminhos da mãe, levando a doçura, levando a alegria da família, Senhor. Que o filho dele possa ser um remédio de oliveira dentro do lar dele, Senhor. Que o Senhor abençoe cada vez mais a vida dele, Senhor. Toca em cada passo, em cada célula dele, Jesus, para que assim ele possa ser revestido pela tua glória, ser revestido pela tua couraça, Senhor, para que assim ele possa alcançar cada vez mais lugares profundos, nações, corações, para que ele possa ser um avivalista dos novos tempos, Senhor. Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Miguel, com você, irmão. Só um momentinho, por favor. Amém? Inclina sua cabeça aí um instante. Feche os seus olhos. Respira 3 vezes. Solta. Inspira. Respira. Mais uma vez. Solta. Põe a mão no seu coração. Essa noite ela só tem sentido se provocar algo dentro de nós. Essa noite ela só faz sentido se alguma coisa que era velho se torna novo a partir de hoje. E que isso possa, de todas as maneiras, através do canto, da palavra, da oração, possa fazer sentido na sua vida. Você vai repetir comigo, da forma que você está aí, e você vai dizer assim: eu não aceito sair deste lugar do mesmo jeito que eu entrei. Eu não aceito ter a mesma vida se algo hoje não fazer sentido e transformar aquilo que era velho para ser novo. Eu nasci para ser imagem e semelhança do Deus vivo. Eu nasci para transbordar e não viver de migalhas. Eu devo viver de abundância que vem do alto, da graça e do amor de Deus.
Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo. Já peço que o irmão já continue aí no conectado. Amém, gente? Que alegria estar aqui mais uma vez. Não sei qual foi, se é a segunda, terceira vez que eu venho para São Marcos, mas na São Luís Gonzaga, né? Eu já andei muito por aqui, graças a Deus. O Senhor nos leva, né? Nos traz para lugares que tem necessidade também, né? De eu levar aquilo que eu vivencio, aquilo que nós, como santificados pela cruz, que é a minha comunidade, aquilo que é a minha vida. Minha esposa está aqui, não deixa eu mentir, que eu tento viver todos os dias. Amém? Antes de entrar no tema, eu sei que é o último dia do cerco, e eu vou falar das muralhas, eu vou falar daquilo que o tema traz, mas eu não posso deixar de falar daquilo que grita em mim hoje. Há uma voz que grita em mim e diz assim: o que restou do povo de Deus? O que restou da Igreja Católica? O que restou dos cristãos? Ninguém entendeu nada ainda. Vocês vão entender. Estamos vivendo um tempo de pandemia. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Nós estamos num tempo de pandemia. Todo mundo consegue me ouvir aí atrás? Consegue? Levanta a mão quem está conseguindo me ouvir. Mais próximo. Pronto. Assim? Pronto. Então nós estamos num tempo de pandemia. Durante esse tempo, para muitos, a fé aumentou. Para outros, a fé acabou. Para outros não aconteceu nada, ou seja, está no mesmo lugar. Sim ou não? E aí eu quero levar essa pregação que você me entenda hoje, não me leve a mal. O que restou dos filhos de Deus? O que restou das famílias? O que restou daqueles que estavam antes da pandemia, na vida que estava, e depois que a pandemia entrou, o que restou de nós? E durante essa pandemia entrou várias propostas para mim. Várias coisas aconteceram até no meu oculto, no meu silêncio, que eu poderia até dizer sim, porque tem coisas que aos olhos do mundo é valioso, mas para Deus não. Então nós paramos, ficamos em casa, eu com filho pequeno, não posso sair, porque se eu atrair essa doença, o meu filho pode ficar doente, já viu, então eu preciso me cuidar. Aí o Miguel, ele fica em casa, ele estuda, ele lê, ele trabalha. E aí as perguntas que veio para mim hoje, que eu quero que você leve em consideração é: o que restou dos católicos dentro dessa pandemia? Você vai entender agora. O que restou da sua vida de oração, comunhão, vida fraterna, santíssima, confissão, oração, família. Está entendendo, sim ou não? Amém? O que restou? O que cresceu? O que diminuiu? O que ficou parado? Nós precisamos fazer uma análise hoje. Eu quero que você faça essa análise comigo. Eu não vou sair daqui enquanto você não entender o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte: não faz sentido você estar aqui nessa noite se a sua vida continua do mesmo jeito. Amém ou não? Hoje eu já postei um story da igreja. Eu falei assim, ó, no meu story, eu coloquei assim: hoje eu vou tocar o terror na terra. Dá uma risada para você que está do celular. Dá uma risada para você. Com a máscara, amém? Por que o Miguel quis dizer isso? Porque eu quero trazer coisas que vocês jamais ouviram. Isso é aterrorizante. Porque tudo que vai infligir na nossa vida, tudo que vai tentar mudar a nossa vida é aterrorizante. Mas sabe o que não é aterrorizante? Você ir para os hospitais e falar assim para você: para que você vai ter mais um filho? Isso é aterrorizante. Aborta o seu filho, toma isso, toma aquilo, faz aquilo que tem que fazer, porque o mundo é normal isso. Isso é aterrorizante. Agora,
quando nós falamos verdades, porque vocês sabem, né? A verdade é uma pessoa. Vocês não sabiam disso, mas a verdade é uma pessoa. Repita comigo: a verdade é uma pessoa. Está muito fraco. A verdade é uma pessoa. Quem disse que era a verdade? Quem? Misericórdia. Quem? Vocês não estão entendendo, olha lá. Ele disse: eu sou o caminho. Aplaude Jesus agora, vocês entenderam? Aplaude. Ei, olha para mim. Jesus é a verdade, ou seja, a verdade é uma pessoa. E para conhecer a verdade, você só pode se relacionar com ela se você estiver aberto a tudo que a verdade disser. E você sabia, né? A verdade, ela dói agora. A mentira dói para sempre. Mente para sua esposa. Mente para você ver. Dói para sempre. A verdade, mesmo que você fale agora, a pessoa pode te amar amanhã e ainda mais. Porque a verdade, ela faz isso com a gente. Tem gente que tem medo de dizer coisas para a mãe, porque tem medo daquilo que a mãe vai falar. Fale a verdade. Ah, mas ela não vai acreditar. Mas não importa, fale a verdade. A verdade, no fundo, ela liberta. Então hoje eu quero que vocês se relacionem com a verdade. E o Miguel quer dizer uma coisa para vocês. Na pandemia, as pessoas tiveram 3 opções. A primeira, aumentar a fé e transbordar. A segunda, ficar em meio termo, como já estava, né? Como diz as pessoas do mundo, não fede nem cheira, está tudo tranquilo. E as pessoas que perderam a fé, que largaram a igreja e falaram: não quero mais isso. Amém? E aqui hoje eu quero trazer isso para vocês, a verdade. É o 7º dia de cerco, sim ou não? É 7º dia? É 7º dia, né? Eu nunca fui muito de pregar em cerco de Jericó, mais em grupo de oração e assim por diante. E eu entendo que mesmo que o título seja Cerco de Jericó, não sai da segmentação que é transformar a própria vida. Transformar o próprio coração. Não importa se é cerco, não importa se é na live, não importa se é... Eu sei que alcança muitas pessoas, mas não faz sentido se tudo que está acontecendo aqui não mudar mais um pouquinho a nossa vida. Amém? Quem está com a palavra de Deus, pega em Salmos Salmos 20, né? Salmos capítulo 20, que é o Salmos 20. Você vai lá no versículo 14. Salmos 20, versículo 14. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Guarde. Peraí. Salmos 20, 14. Eu preciso dar água, senão não sai. Salmos 20, 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga preciso de ajuda. Então vamos ler aqui para não perder tempo. Aqui diz assim, ó: levanta-te com tua força. Levanta-te, Senhor, com tua força. Eu vou ler a parte do tema. Vamos cantar e celebrar seu poder. Vou repetir. Levanta-te, Senhor, com tua força. Vamos cantar e celebrar teu poder. Eu espero que dê tempo. Tudo aquilo que eu tenho que trazer para vocês, aquilo que Deus quer para nós. Amém? A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. É uma pergunta para vocês. Você sabia que Jesus era o rei das perguntas, né? Não te contaram também, mas eu vou te contar. Tem uma coisa chamada na psicologia, que é a arte de fazer perguntas. Você sabia que Jesus, ele não estudou psicologia, mas ele foi o maior psicólogo da história. Jesus não estudou o que era ser líder, mas ele foi o maior líder da face da terra.
Não te contaram? Vou te contar. Jesus, tudo que ele ia fazer, a maioria, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, que é os 4 evangelistas, você vai ver que Jesus sempre pergunta, sempre faz uma pergunta, e a pessoa que está ouvindo, ela responde para ela mesma. Você já viu isso? Por exemplo, Pedro, quando negou, ele negou 3 vezes, amém? Depois lá na frente, ele voltou e tudo mais, teve um momento entre ele e Jesus, que só ele e Jesus viveu aquele momento. Qual foi aquele momento? Da reconciliação, da reaproximação de Pedro a Cristo. Jesus faz 3 perguntas, lembra? A arte de fazer perguntas. E Jesus faz assim, ó: Pedro, tu me amas? É uma pergunta, amém? E ele faz 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro ficava inquieto, por quê? Porque mesmo assim, ele negando 3 vezes, Jesus perguntou, e fez da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes. Jesus chegou em Pedro e fez essas 3 perguntas. E aí o que acontece? Pedro, ele se auto-responde, não só responde para Cristo, porque se você for pegar no texto, você vai ver que Pedro, ele fica triste, ele abaixa a cabeça, e ele diz assim: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Sabe qual é essa frase? É a frase daqueles que não são fracassados, mesmo que erram. Ah, eu errei, não vou para a igreja porque eu sou o maior pecador da face da terra. Meu irmão, eu já sei, nós já sabemos, todo mundo aqui é. Mas eu quero saber se você vai fazer a mesma coisa que Pedro fez, foi dizer: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes do meu passado, tu sabes do meu presente, e ainda mais, o Senhor já sabe até amanhã o que vai acontecer. Tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Essa frase é a frase daqueles que falharam, fracassaram, mas que não são mais fracassados. E o que o inimigo quer, o que o encardido quer, é colocar na mente dos cristãos o seguinte: você não vale nada, sai da igreja, ali não é o teu lugar, ali você não vai crescer, não vai ter nada de bom. Isso é tudo que o inimigo quer. Aí você vai responder para ele hoje: eu amo o Senhor, independente daquilo que eu fiz, e ainda mais daquilo que eu vou fazer, porque antes de acontecer todo o mal, Ele me ama, me perdoa e me abraça. Amém? E a pergunta é: o que acontece quando Deus se levanta? O que acontece quando invocamos o seu poder? E aí eu coloquei: se nós entendêssemos isso, nunca desconfiaríamos daquilo que Deus é capaz de fazer. O salmo é: levanta-te, Senhor, com tua força. Vamos repetir? Levanta-te, Senhor, com tua força. Mais uma vez: levanta-te, Senhor. Vocês estão entendendo o poder que essa frase tem? Que o salmista Davi, quando foi escrever, ele sabia o poder que Deus tinha. Ele sabia o que poderia acontecer se ele invocasse: Deus, eu te chamo aqui na minha família, eu te invoco aqui neste local, eu peço que o Senhor se manifeste agora na minha vida. Quando a gente entende mais ou menos, né? Porque o entendimento espiritual vai além, transcende. Aquilo que podemos chegar de entendimento é que quando invocamos a Deus, Ele não deixa de se levantar na sua vida. Muitas pessoas que eu conheço faleceram de Covid-19, e muitas pessoas dessas famílias clamavam a Deus. E por isso que eu falei, existe 3 opções das pessoas que até estão na igreja e as que estão fora também. Ou a pessoa aumenta a fé, ou a pessoa continua do jeito que está, ou ela perde a fé totalmente. Porque o que aconteceu com o Brasil e tem acontecido é fora do normal. É fora do normal. Os anos se passaram, parece que nunca aconteceu uma coisa dessa. E aconteceu e está acontecendo no Brasil. E aí nós fazemos essa pergunta: o que acontece quando Deus se levanta? O que acontece
quando invocamos o seu poder. Preste atenção nisso aqui. Quando você entende aquilo que Deus é capaz de fazer, você não procura mais ninguém. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tem pessoas que vai procurar amizades lá não sei aonde, pessoas que são má influências, que acham que vai resolver o seu problema. Nunca essas pessoas vão resolver o seu problema. As pessoas que estão até ao seu redor nunca vai chegar a fazer aquilo que Deus faz e vai fazer por você, mesmo que hoje sejamos canais um dos outros. Eu só sou um pregador aqui. Quem faz é Deus. Eu não faço nada, já fui para muitos lugares. Muita gente abraça, ama, fala, mas não é eu. Não é o Miguel. É Deus. O que eu estou fazendo aqui é só pegando o e-mail e a senha e clicando no OK para a graça acontecer. Isso só pode acontecer também se você apertar o OK na sua vida. Se você apertar esse passe que você tem que fazer. E assim eu continuo, gente. Quantas pessoas que vocês conhecem que perderam a fé durante essa pandemia? Não rezam mais. Não colocam sequer nem na canção nova, pelo menos para arrastar assim, né? Para deixar pelo menos em casa. Não deixa nenhum canal, não deixa uma música, não lê um salmo no dia, não faz uma oração, mesmo que seja antes de dormir. Por quê? A pessoa ela tem um estilo de vida, qual que é? Ela entra lá na emissora de TV, assiste as notícias, depois das notícias ela trabalha, depois volta, vai assistir notícia de novo. E o que mais passa dentro da televisão é morte, 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 morte. Eu até brinco, se você pegar a televisão e espremer a televisão, sai sangue. Porque é só morte, é só desgraça. E como nós cristãos temos deixado isso entrar dentro da nossa casa. E vocês não se enganem, vocês falam, mas Satanás tentou, mas sabe por onde ele entra? Pela sua televisão, criatura, pelo rádio que você escuta, que não são coisas boas. A televisão é boa, mas aquilo que passa nela, se você não for seletivo, não vai dar certo, vai arruinar a sua alma. Amém ou não? Fala para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo ou não, você não está entendendo? Vamos aplaudir para acordar. Aplaude Jesus aí. Eu convido você agora a pegar a sua palavra. Pega a sua palavra novamente. A gente vai fazer um tour na Bíblia agora. Josué capítulo 6, tá? Bem antes do livro que nós estávamos lendo. Uns livros antes aí. Antes de Reis. Pega aí. Josué capítulo 6, versículo 2. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Amém. Josué capítulo 6, versículo 2, diz assim: O Senhor disse então a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Palavras do Senhor. Estão dormindo. Palavra do Senhor, graças a Deus. O objetivo do cerco de Jericó é transformar a vida das pessoas. Nada além disso. Aonde acontece isso? Todos os domingos no Santo Sacrifício, na missa. Aonde acontece isso? Nos grupos de orações. Aonde acontece isso? Dentro da nossa casa. Gente, ser católico não é só dentro da igreja. Cansado de falar isso, ser católico é fora. E também não é empurrar Deus a goela abaixo as pessoas, porque as pessoas não estão entendendo nada de Deus. Você tem a noção, ontem eu fui fazer uma entrega de um livro, que eu trabalho com livraria, e eu passei na frente, quem conhece o Parque do Carmo? Na frente do Parque do Carmo, um monte de prostitutas.
E eu tive que andar naquele lugar. E a maioria das mulheres se oferecendo, eu passando, e teve uma que chamou a atenção. Ela me chamou, ei, vem aqui. Miguel foi doido. Não estou falando para vocês fazerem isso, eu fiz. Fui até ela e ela fez o catálogo, né? Ofereceu. Eu cheguei assim, fiz uma pergunta para ela: você tem valor ou você tem preço? Vocês vão entender. Se eu pegar uma nota de R$2 aqui, amassar ela, jogar no chão, pisar, ela vai continuar sendo uma nota de 2, sim ou não? Vocês estão entendendo, sim ou não? Se eu pegar a nota de 100, amassar, jogar no chão, pisar, vai continuar sendo a nota de 100, sim ou não? E eu falei para ela: você não tem preço, você tem valor. Mesmo do jeito que você está, você continua brilhando. Há um brilho dentro de você que só eu talvez estou enxergando. A mulher começou a ficar desesperada. Ela me chamou, ela abriu, tirou o leão da jaula, estava quieto no meu caminho. Ela só acendeu a faísca que eu explodi. Quando eu explodi, eu comecei a falar. Ela, não, você começou a se abrir a vida dela. Passou uns minutos assim de conversa. E era isso que eu queria colocar também no coração e na mente de vocês. O que estamos fazendo na pandemia, gente? Parece que eu estou evangelizando mais na pandemia do que antes. Porque antes era só igreja. Agora a gente pode mais lá fora. E o que eu fiz? Eu só mostrei aquilo que ela era. Ela era uma pessoa como eu. Ela tinha valor como eu. Preço é o que as pessoas pagam. Agora vocês vão entender. Preço é o que as pessoas dão. Você venderia seu filho? Você chega, eu dou R$1 milhão no seu filho porque ele é muito bom. Você daria? É inegociável. Valor é diferente de preço. Preço é diferente de valor. Se você está na sua empresa, isso aqui também é forte que eu vou falar. Patrão, empresa, depois da Revolução Industrial, tudo isso que aconteceu. Se alguém acha que você é um preço, você vai falar: eu não sou um preço, eu tenho valor. Tem muita gente falando: mas eu sou desvalorizada no meu emprego. Sai de lá, lá não é o seu lugar. Mas eu preciso sustentar, vai para um lugar que vai te valorizar, ou cria o seu, porque Deus te dá sabedoria para isso. E as pessoas vai te desvalorizar, porque o mundo vai fazer isso, porque o mundo vai te tratar como preço e não como valor. Sabe o que é valor, gente? É a cruz. Quando você olha para a cruz, você não vê. As pessoas falam: ele pagou o preço. Mas ele não só pagou o preço, ele pagou o valor que você valia. Amém ou não? Vamos aplaudir Jesus. Focamos então nas quedas das muralhas, porque é o cerco de Jericó. Voltando para o tema. Mas o Senhor quer entregar nas suas mãos e nas minhas mãos a humanidade. Ou seja, vocês vão entender, certo? Vocês vão entender. Repita comigo: o seu rei e os seus homens, o seu rei e os seus homens de guerra. Olha para mim. Lá em Gênesis, não precisa pegar, vocês vão entender. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 27, diz assim: ó, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou. Que forte! Homem e mulher Ele os criou. Aí diz o versículo 28, guarda isso no coração. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e as dos animais que rastejam sobre a terra. Vocês vão entender agora. Vocês vão entender, eu peço que vocês lembrem pelo menos disso. Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele não criou só para estar na igreja e orar. Deus não criou o ser humano só para fazer o que você está fazendo hoje, porque tudo que nós fazemos é limitado. Deus, Ele criou o ser humano, já diz aqui, a imagem de Deus Ele o criou. Para quê? Repita comigo: dominar a face da terra. Repita: dominar a face, mais uma vez, dominar a face da terra. Josué,
a queda das muralhas. Hoje é o cerco de Jericó. Muralhas para nós hoje seriam impedimentos, seriam objeções, seriam empecilhos para que cheguemos à santidade, para que cheguemos à vontade de Deus. Talvez as muralhas hoje na sua mente é o desemprego, talvez seja o vício, talvez seja o teu pecado, sei lá o que você está pensando, mas as muralhas, além de tudo isso, só era uma representação. Entenda o que eu quero dizer. Imagina que seja uma representação de Deus querendo dizer para todos ali que Ele entregou os reis. Ele disse: ó, eu vos entrego os reis e os homens de guerra para Josué. Deus entregou aquela cidade de Jericó nas mãos de Josué. Ou seja, não era o objetivo só quebrar as muralhas, porque isso Deus faz num sopro. Talvez o vício, a queda, o pecado, tudo que está acontecendo aí na sua vida, só Deus fazer assim, ó, sai da sua vida. Mas sabe por que às vezes Deus mantém? Porque também Ele quer ver até onde você vai. Um dia um santo chamado São Macário, ele estava em oração e começou a ser apedrejado. De repente começa a cair pedras nele, e ele começa a pedir a Jesus: Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. De repente ele entra em êxtase espiritual, e ali ele começa a enxergar Jesus, e Jesus começa a enxergar ele, e ele continua tomando pedrada. E aí o que acontece? Ele faz a pergunta, o inimigo foi embora lá, né? As pedras pararam de ser atacadas, e ele falou: mas Senhor, o Senhor estava todo o tempo aqui comigo, o Senhor não me ajudou. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, ó: sabe por que eu deixei, Macário? Porque eu queria ver até onde você iria, até onde você lutaria, até onde você lutaria pelo seu pai, pela sua filha. Estava na casa do irmão do Gerson, ele falando da história de vida dele, da família, e é exatamente isso, até onde nós iríamos por aqueles que amamos. O irmão foi até um bueiro, até lá embaixo. Eu já fui, sabe até onde? Para buscar, ir atrás daquilo que eu amo. Eu fui nas bocas de bar, eu já dei banho, já cuidei, e esse ser é o meu pai, e eu não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha de falar. Todas as vezes que eu ia ao encontro dele, eu voltava, eu não via meu pai, eu via Jesus na face dele. Então muralhas é todo tipo de objeção, de empecilho que te impede, que dói em você. Entenda o que eu quero falar. Deus não só queria derrubar a muralha. Aí eu estou dizendo para você, sabe a dor que está aí dentro de você? Sabe o empecilho que te impede, te traz medo, te traz agonia, tudo isso está dentro de você. Deus, Ele pode derrubar sim, mas Ele não vai derrubar ainda. Sabe por quê? Porque Ele quer ver você lutar e alcançar ainda mais aquilo que você é capaz de alcançar. Gente, entenda, Deus não dá uma cruz se você não é capaz de carregar. Amém ou não? Então nós somos capazes. Por quê? Porque Ele já disse em Gênesis: dominai a terra. Gente, como que Deus fala para um ser humano: domina a terra, Miguel? Eu quero ver você dominar a terra, faça o que for preciso. E Ele diz: ó, dominai sobre os peixes, dominai as aves do céu, os que rastejam sobre a terra, dominai tudo. E sabe o que domina a terra hoje? O cristianismo. Os cristãos. Na verdade é o seguinte, ou deveria. Por quê? Porque hoje cada um tem um estilo de vida, cada um tem um modelo de vida, aí cada um tem uma filosofia. Mas eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Então, qual é o estilo de vida de cada um de nós hoje? Estão conseguindo ouvir? Amém ou não? O microfone aumentou. Fala a pessoa que está do seu lado, eu quero saber. Fala a pessoa que está do seu lado, eu quero saber até onde você iria. Obrigado. Por Jesus. Amém? E a pandemia foi uma grande lição disso.
uma grande lição disso. A terceira coisa, o Salmo diz: vamos cantar e celebrar o teu poder. Qual é o lugar e espaço que Deus te deu, mas você não assumiu e nem lutou por ele? Josué só quis dominar o que era dele. Vocês vão entender o que eu estou falando. Deus falou para Josué assim, ó: você vai lá, você vai fazer todos os passos que eu vou te falar, você vai tomar aquele lugar. Os reis, todo mundo que está lá naquela cidade de Jericó, nenhuma muralha vai suportar você, Josué. Tá tudo certo. Josué é obediente. Josué alinhou o exército, colocou o exército ali certinho, fez todos os passos que Deus pediu. E o que aconteceu? Josué perdeu ou ganhou? Perdeu ou ganhou, gente? Ganhou. Por que ele ganhou? Porque ele dominou aquilo que já era dele. Vocês estão entendendo, sim ou não? Gênesis já vem dizer: dominai a terra. Deus falou: dominai. Josué não fez nada mais do que era dele. E sabe por que a cura não chegou? Porque ainda você não deu o passo que você deve dar. Hoje a muralha pode ser um vício. Hoje a muralha pode ser uma queda. Hoje a muralha pode ser uma dor, pode ser uma doença. Seja o que for, sabe o que precisa acontecer? Um passo. Um passo. Amém? Nesse momento, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você reflita a sua vida agora. O que você tem feito? O que você tem feito para dar grandes passos? Eu só tenho rezado. Eu só tenho rezado. Eu só tenho ido fazer essas orações. Talvez você pense que grandes passos é o tamanho da sua oração, mas não é. Grandes passos é quebrar os grilhões que te amarram, que colocam como algema, que te aprisionam. Hoje, o grande passo hoje é se libertar, para libertar os outros. Você não vai dar cura para ninguém se você não é curado. Você não vai dar uma cura autêntica, verdadeira, se você ainda não deu grandes passos, tais como se abandonar na vontade de Deus. Com os olhos fechados, lembre da sua família agora. E talvez a família, que é a base que está mais dolorida em você. E você talvez cobra demais das pessoas, cobra demais do seu esposo, cobra demais da sua esposa, dos filhos, e você esquece de se cobrar. E não é uma cobrança ruim que deve ser feita, é a cobrança de melhoria de vida. Você cobra dos outros, mas você não faz. Você olha os outros sempre com julgar, mas você não é. Não tem sentido. Se você quer ajudar o seu filho, mãe, se você ainda não vive aquilo que você quer ajudar ele. Olha para mim aqui. Olha para mim. Então hoje entenda que você só vai dominar aquilo que é seu. Acabou. Se é a cura, já é sua. Se é a reabilitação de alguém, já é seu essa cura, já é sua. Por que não aconteceu? Porque ainda você precisa se curar. Faz sentido, sim ou não? Amém ou não, gente? Então eu preciso. Isso é interessante, porque até os apóstolos, para sair evangelizando, teve que se curar de várias coisas. Pedro era brigão, Pedro tinha várias fraquezas, mas se tornou papa da igreja, se tornou uma pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre a pedra eu edificarei a minha igreja. Como Jesus pega aqueles que nada são, os mais errados, o que ele faz? Forma, doutrina, discipula e transforma em apóstolo. Não tem como um apóstolo ser apóstolo sem antes ele ser discípulo. Não tem como.
são um processo. Você entrou na igreja, já quero fazer. Tenta fazer tudo para você ver. Não dou 3 meses, 6 meses você parar. Tem um jovem que eu conheço, ele comentarista, não sei o que, fazia tudo, cantava e celebrava com o padre, não sei o que, era o fervor, era o fogo na igreja. Não está na igreja como antes. Não faz como antes, porque não passou pelo processo. Isso é sério, gente. E a muralha e tudo aquilo que está nos impedindo nada mais é do que um processo que você precisa passar para curar o teu pai, curar a tua mãe, ganhar o que você tem que ganhar. Você fala que talvez é o desemprego, mas falta alguma coisa para acontecer, para isso chegar até você, não tem como. E gente, a primeira pergunta que eu fiz antes de começar a pregação foi: o que acontece quando Deus se levanta? O que acontece quando invocamos o seu poder? Ah, Miguel, mas eu já invoco, eu já rezo. Da forma errada. Falta alguma coisa. E qual que é essa coisa? Se desprender daquilo que te prende. Gente, isso é forte. Toda forma de controle é escravidão. Toda pessoa que quer te controlar, ou um emprego que quer te controlar, ou algo que quer te... é uma forma de escravidão. É uma forma de escravidão. E se você não entendeu que há coisas que te controlam e você não rompeu com isso, você não ganhou cura, milagre, prodígio, libertação. E se ganhou, foi por misericórdia de Deus e por misericórdia mesmo. Porque Deus quer ver até onde você vai. Se você for hoje se libertar de todas as amarras, de todo o controle. Isso, eu faço perguntas no meu Instagram muito pesadas. E a pergunta que eu fiz esses dias foi: você sente a necessidade da aprovação dos outros para tudo? E sabe o que aconteceu? As pessoas dizem sim. Para tudo. Eu vou rezar, preciso da aprovação. Eu vou fazer uma caridade, não, preciso ter alguém me olhando para me fazer. Ah, eu vou cantar uma música, eu preciso estar na igreja, porque se eu cantar no banheiro, não posso. Eu preciso mostrar, eu preciso ser aprovado, eu preciso ter alguém ali. E ali tem um lado bom e um lado ruim disso. Porque se você necessita de alguém para ser quem você é, você está na forma de controle. O mundo quer nos controlar. O mundo quer nos controlar. Anota isso no coração, gente. Não deixa nenhuma emissora, não deixa nenhum pensamento iníquo, não deixa nada te controlar. Sabe por quê? Quem vive do Espírito é livre. E sabe qual é a característica do livre? Você não sabe o ruído, nem para onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Sabe por que essa linguagem de saber o ruído, mas não sabe de onde vem e de onde vai? Só pessoas livres é assim. Só livres são assim. Presos, amarrados, a ansiedade, a pânico, depressão, tristeza, ódio da mãe, ódio do pai, é tudo prisão, é tudo controle. O seu corpo às vezes quer te controlar. Gente, isso aqui é outra coisa. Para a muralha quebrar na sua vida, uma coisa tem que acontecer: a sua alma tem que governar o seu corpo. Sabe por que não governa ainda? Porque você tem excessos no seu corpo, você tem excessos mentais, você tem excessos em tudo. Isso eu falo até em área de comer, sabia? De comer, de comida. Quando você é muito, se excesso demais de comida, você não raciocina direito. A alma, ela está ligada ao raciocínio humano. Por isso que a igreja diz que Deus, ele se revela ao ser humano através de sua consciência. A consciência é a alma. A alma está aqui. E se você não tem esse autocontrole, qualquer muralha vai se levantar e você nunca vai derrubar ela. Por quê? Porque a maior muralha que existe, sabe onde é? Dentro de você. Santo Inácio de Loyola diz, fundador dos jesuítas: a maior batalha de um homem é contra si mesmo. Se você não se vence, você não vence ninguém. Você não vence nenhuma muralha. Amém ou não, gente? Então hoje você vai começar por você. Repita comigo: eu sou a maior muralha da minha vida. Levanta a mão direita e diga: eu sou a maior muralha da minha vida. Vocês estão entendendo isso? Amém ou não, gente?
para a gente rezar agora. Quantos minutos faltam, irmão? Que o relógio está atrasado aqui. Que oração, irmão? Vamos começar a rezar. Olha, que isso vocês guardem, e guardem muito no coração de vocês. Quem veio desde as primeiras vezes que está aqui nas cadeiras? Quem veio desde o primeiro dia? Quem veio? Levanta a mão. Amém. E quem está acompanhando em casa também? Quem está desde o começo? Sabe por que eu faço a pergunta? Porque hoje é o último dia, mas não é. Sabe por quê? Hoje é só a faísca que vai se levantar dentro de você, e você vai crescer lá fora. Você vai transformar lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. E que as pessoas percebam em você que você não é uma pessoa comum. Amém? Eu estava lendo um texto de um padre, e ele usa batina. Todo mundo sabe que é uma batina, amém? Roupa preta, usa o clésima branco. Aí o padre colocou no texto assim, que um dia um senhor parou ele e fez a pergunta: mas por que você usa essas roupas? Porque você não é uma pessoa comum, seja comum. Aí o padre respondeu assim: eu uso essas roupas porque eu não sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa do céu. Eu nasci para a eternidade, eu nasci para o melhor. Ele falou: você é comum, eu não sou comum. E não é nem pela roupa que ele usava, mas pelos atos que ele tinha. Então, gente, hoje as muralhas só cairão, e só cairão mesmo, se você resolver a dar um passo, que é: eu não aceito a ser controlado por nada, por ninguém, a não ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Toda forma de controle, anota isso no coração, toda forma de controle é escravidão. Sabe, as pessoas falam assim: ah, mas minha condição não deixa, minha condição não deixa, e usa a palavra condição. Quando a pessoa ela usa a palavra condição, ela está dizendo que ela é limitada, e ela não consegue ir além daquilo. Só que ela não entendeu Gênesis: dominai a terra. Se Deus falou para dominar, é porque eu tenho capacidade suficiente dentro de mim, que Ele me deu, que eu consigo quebrar os grilhões, ser liberto, cheio do Espírito, clamar o poder e rezar pelos outros. Minha família vai ser avivada, e às vezes eu não preciso falar um A para minha família, porque eu sou o maior exemplo da minha casa. Amém? Vamos ficar de pé. Aplauda o nome de Jesus. Pode aplaudir. Então hoje você já descobriu que a maior muralha é você. Dá um sorriso para mim aqui, com a máscara, com a máscara. Dá um sorriso. Fala: eu sou a maior muralha da minha vida. Amém ou não? Vocês entenderam, sim ou não? Hoje você só vai o quê? Dar um passo. Qual é esse passo? Se você era uma pessoa que falava demais, reclamava da vida, já é o primeiro passo: não vou mais reclamar da vida. Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Isso aí ninguém pode falar. Ouça mais, aprenda mais. Hoje é um passo que nós vamos dar para a transformação dos nossos atos. Dos nossos atos. Feche os seus olhos. Quiser, põe a mão no coração. Levante os seus braços. Seja livre agora. E é livre mesmo, não é preso não. E o que o livre faz? Ninguém sabe para onde ele vai. Ninguém sabe de onde ele vem. Porque assim acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Hoje nós queremos nascer e renascer de novo, da água e do Espírito. Senhor, nós queremos ser transformados. E toda muralha que está dentro de nós, toda muralha que está na nossa família, toda muralha que queira quebrar o meu casamento,